Mas agora a gente segue falando sobre a situação do tarifaço, as tentativas de resposta do governo federal, também dos governos estaduais. Agora em uma entrevista com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a quem eu já agradeço aqui a presença no All News. Governador, um bom dia para o senhor. Agora há pouco a gente ouvia o Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, sobre possibilidades de mobilizações de governadores e até de uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Queria aproveitar para começar te ouvindo sobre essa possibilidade de envolvimento do Rio Grande do Sul em uma articulação maior dos governadores nessa resposta a Donald Trump. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Natália, Josias, Leonardo, quem nos acompanha. Nós entendemos que todos os canais possíveis têm que ser utilizados. Então, o movimento que os senadores estão fazendo de buscar o Senado americano é importante. Os movimentos que certamente o Itamaraty busca se mobilizar são importantes. E o dos governadores também, né? Assim como também as nossas entidades empresariais, as confederações, como a Confederação Nacional da Indústria, se mobilizam para encontrar seus pares americanos, usando todos os canais possíveis. Eu aqui, localmente, fiz uma reunião com o cônsul-geral dos Estados Unidos, em Porto Alegre, reunimos com ele e com os empresários dos setores mais afetados aqui, numa reunião para trazer conjunto de informações que ajude os próprios Estados Unidos a terem também entendimento sobre os impactos que gerará para lá, né, nos Estados Unidos, não apenas aqueles que nós vamos sentir, mas os que eles também sentirão, e que naturalmente podem ser menores diante da dimensão das economias, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, especialmente, mas que em comunidades específicas se farão sentir, né, por conta de peças, insumos que são fabricados aqui, levados para lá e que até encontrarem novos fornecedores terão muitos desafios. Tudo isso traz impactos muito graves. Então, os governadores também estão fazendo essa parte. Transformamos tudo isso num registro das informações que enviei para o vice-presidente Geraldo Alckmin, também para o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, e nós também estamos tomando as nossas próprias providências. Eu encomendei aos nossos bancos de desenvolvimento a elaboração de linhas de crédito também específicas para atender aqueles setores que forem mais afetados. Todos os caminhos possíveis para rever esse tarifaço dos Estados Unidos é muito importante, mas nada substitui o papel do governo brasileiro, né? Naturalmente do presidente da República, que entendemos precisa, né, agir com muito pragmatismo, com muita serenidade, para poder superar esse impasse que nós temos. Jamais aceitando, é claro, qualquer tentativa de interferência na nossa soberania, mas buscando estabelecer canais de comunicação que permitam fazer a superação desse impasse com um dos principais parceiros comerciais que historicamente o Brasil tem. Governador, só para esclarecer esse aspecto da eventual reunião que pode haver dos governadores com o vice-presidente, pelo que nos disse aqui o governador Casagrande, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, teria sido designado para articular com o vice-presidente Geraldo Alckmin a eventual reunião de governadores. Os senhores participam de um consórcio, né? O senhor integra esse consórcio das regiões Sul e Sudeste, estão lá governadores bolsonaristas, não bolsonaristas, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, o senhor do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, e haveria essa possibilidade. Eu vi outro dia o senhor, numa declaração, dizendo que é preciso superar esse estágio de polarização que coloca um determinado segmento de um lado, outro do outro, e isso intoxica a capacidade do país de reagir a uma crise como essa, né? O que eu queria saber é se efetivamente essa reunião pode ocorrer, o que seria um bom sinal, porque demonstraria uma certa maturidade, ou se está só num grupo de zap ali, uma possibilidade que o senhor vislumbra como improvável. Bom, Josias, como eu disse, é indelegável o papel do presidente da República e da sua equipe, né, com o vice-presidente, com seus ministros, com o chanceler, de estabelecer as relações nesse nível internacional. Afinal, nós somos entes subnacionais, né, os governos estaduais. E a relação entre os Estados Unidos e o Brasil se dá na esfera da União, do nosso lado, que é representada pelo presidente da República, pelo vice, pelos seus ministros, pelo chanceler, no caso da relação com governos estrangeiros. Então, o nosso papel aqui é de tentar colaborar, de tentar dar contribuição
para criar um clima e um ambiente político que favoreça a superação desse impasse. Então, essa reunião ela está sendo demandada, sim, articulada. O grupo do Zap, como tu mencionaste, é um canal onde a gente busca fazer essa articulação. O governador Ibanez hoje é o coordenador desse fórum e tenho conhecimento que há o pedido. Eu não tenho conhecimento se essa reunião efetivamente estará sendo marcada, mas tenho a compreensão de que, se for marcada, terá o atendimento, sim, da maior parte dos governadores. Eu vejo, na maior parte dos governadores, muito desejo de superação desse conflito, desse impasse, porque está a simples iminência da entrada em vigor dessas tarifas já causa um impacto econômico muito grande, porque contratos eventualmente estão sendo revistos, suspensas as compras, né? O que estaria sendo encaminhado de cargas já fica no limbo, se envia, não envia, porque vai ser impactado. Então já tem um impacto, mesmo que ainda não haja a entrada em vigor das tarifas, nós já estamos sofrendo as consequências. Governador, bom dia, obrigado pela presença. Governador, a gente está até conversando também com o governador Casagrande a respeito das perspectivas, porque numa negociação, digamos, racional, em que elementos técnicos estão sobre a mesa, o Brasil estaria negociando e discutindo questões, baixa etanol, sobe açúcar, aumenta a cota de aço, aumenta a cota disso, daquilo, diminui de carne. Poderia discutir regimes especiais, né, investimentos e tudo isso mais. Só que o presidente Donald Trump colocou, inclusive, como ponto essencial, uma pressão política a respeito de decisões que cabem às nossas instituições, que é o caso de julgamentos no Supremo Tribunal Federal. E aí, como na verdade o senhor avalia como que deveria ser feito, como o Brasil deve se portar diante disso, né? Para o senhor, você acha que é aceitável instituições acabarem cedendo para garantir a manutenção do comércio bilateral nesse sentido? Ou o Brasil tem que fechar, cerrar a fileira e falar, olha, a gente negocia a questão da economia, mas as outras questões institucionais são inegociáveis? Bom, vamos lá, para ficar claro, o que a família Bolsonaro aqui, né, incluído o ex-presidente e o deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fizeram em relação à articulação para a imposição dessas tarifas, é absolutamente imperdoável, né? Colocar o país para ter um sacrifício enorme das empresas e dos empregos em função de um interesse pessoal não pode ser admitido. E, naturalmente, a tentativa de interferência de um outro país na nossa soberania a partir dessas tarifas como uma sanção não pode ser também admitido. Mas, de outro lado, também não podemos ignorar que o presidente Lula tem tido manifestações recorrentes ao longo da sua trajetória de alinhamento a ditaduras, né, de países que também não são democráticos e de um discurso muitas vezes anti-americano, que fragiliza essa relação com um parceiro comercial importante que nós temos historicamente no nosso país. Então, esse pragmatismo que é fundamental nas relações em que sempre fomos, né, protagonistas e com capacidade de interlocução internacional, é que precisa reger esta relação. O presidente Lula é o presidente da República que deve conduzir de alguma forma, trazer essa discussão, mesmo que ela comece com esse fator tão difícil de ser superado, que é a tentativa de interferir num processo interno nosso. Vai ter que sentar à mesa, vai ter que abrir o canal de comunicação pelos canais possíveis e buscar com os Estados Unidos, identificar as outras demandas que eles têm em relação ao Brasil, em que possamos, de alguma maneira, estabelecer uma negociação comercial ou de ações, né, como foi o caso do México, por exemplo, relacionado à imigração e às ações que o México sinalizou referentes a tentar reduzir processos irregulares de imigração para os Estados Unidos, ou seja, não é exatamente uma questão comercial, mas
de relação também entre os dois países. Nós não temos exatamente este problema, mas eventualmente outros temas que são caros aos Estados Unidos mereçam a atenção do governo brasileiro e trazer isso à mesa de negociação. A ceder do ponto de vista institucional no que diz respeito ao processo do ex-presidente, naturalmente, não é o caso, mas vai ter que identificar outros temas e tentar trazer a negociação para esse ambiente. Governador, tentando analisar esse problema a partir de um filtro pragmático, como o senhor menciona, e que de fato tem que ser. O Lula encarregou o vice-presidente Geraldo Alckmin de conduzir uma negociação. Já tinha feito isso lá atrás, quando a tarifa era de 10%, agora passou para 50%. Aparentemente, o vice-presidente e outros negociadores do governo, do Itamaraty, estão falando sozinhos, porque os negociadores nos Estados Unidos não parecem credenciados, não há nem pessoas à mesa. O Trump está lá com uma posição pessoal, né? Enquanto o Alckmin negociava, o Lula engatilhou aí um comportamento político ou o que seja, engatilhou a arma da retaliação. Falou até em tarifar big techs americanas. O que eu queria saber do senhor, do ponto de vista pragmático, como o senhor recomenda, é o que deve ser feito. Supondo que vigore a tarifa de 50% a partir de 1º de janeiro. Cabe ao governo brasileiro retaliar, não retaliar, finge que não aconteceu nada, organiza esse programa de contenção de danos a partir de ações do governo federal em colaboração com os governos estaduais. O que fazer se prevalecer a intransigência, não há negociador do outro lado? Como se comportar o governo brasileiro? Bom, eu sei, primeiro, coisas que não devem ser feitas, Josias. Ataques aos Estados Unidos ou ataques ao presidente americano, por mais que se possa discordar dele, não devem ser feitos. Altivez e defesa da nossa democracia não deve se confundir com retribuir ataques aos Estados Unidos. Vamos lá, vamos olhar o caso, isso está acontecendo com outros países no mundo, né? O Canadá, parceiro histórico dos Estados Unidos, também sofreu não apenas ameaças, mas como falas, né, do presidente americano, que de alguma forma foram agressivas em relação ao Canadá, alguns até classificaram como tentativas de humilhação. Eu vi por parte do ex-primeiro-ministro Trudeau e do atual primeiro-ministro sempre o pragmatismo que trabalha na lógica de preservar as relações históricas estabelecidas entre os dois países. É o mesmo que o Brasil deve buscar. Também temos relação histórica com os Estados Unidos. A gente deve apelar para isso, né? Mas a postura que o presidente Lula adotou foi a de dar entrevistas em canais americanos, desferindo ataques ao presidente americano. Não está certo, né? Nós entendemos que deve se defender com altivez a nossa soberania, sim, né? E as nossas instituições, sem dúvida nenhuma, sem retribuir esses ataques. Bom, do ponto de vista comercial, fazer o máximo possível na negociação diplomática para que essas tarifas sejam prorrogadas imediatamente, porque compras que já foram feitas precisam ser entregues, né, para reduzir os efeitos no curtíssimo prazo, enquanto se trabalha uma negociação para a sua redução. Bom, se elas não forem revistas, vai ensejar uma série de ações. Uma delas, seguramente, que o governo brasileiro precisará fazer é de medidas de um plano de contingência em relação às empresas que mais vão sofrer. Eu mencionei aqui, nós mesmos, os governadores, estamos junto aos nossos bancos de desenvolvimento buscando estabelecer linhas de crédito que deem de alguma forma, com algum subsídio, suporte às empresas que forem mais afetadas, que mais vão ser afetadas pela exportação. A gente tem muitos casos aqui em indústria de armamento, do tabaco, do setor coreiro calçadista, do setor de madeira, aqui no Rio Grande do Sul, que serão impactados. Então nós temos essa preocupação. O governo federal terá que fazer medidas também de contingência em relação a esses setores, até que eles consigam identificar novos destinos da sua mercadoria para a sua subsistência. Isso é uma tarefa que o governo federal terá que fazer também. Agora, simplesmente retribuir ou retalhar a partir da imposição de tarifas, é importante lembrar, não atingirá apenas os americanos, atingirá o povo brasileiro, né? E as nossas indústrias, e a todos aqueles que têm que usar insumos, equipamentos, tecnologias desenvolvidas nos Estados Unidos. Tem que ter muita cautela, simplesmente, na forma de tratar este tema das tarifas. Mas eu insisto, esta crise
também vem da nossa polarização. A crise que o Brasil está vivenciando agora com os Estados Unidos também é resultado de uma polarização radicalizada em que a tarefa de um polo é exterminar o outro e menos o de construir algo diferente para o país. Querem destruir ao outro e não constroem um futuro diferente para o nosso país. Então a gente tem que superar esse impasse pragmaticamente agora com os Estados Unidos, mas também temos que nós brasileiros olhar para dentro aqui e trabalhar por uma lógica política de maior serenidade, de maior equilíbrio, de sensatez, porque a polarização radicalizada que nós vivenciamos está nos trazendo para uma crise que vai doer no bolso dos brasileiros e vai vitimar aí, do ponto de vista dos empregos e das empresas, né, a vida de muitas pessoas. Nesse cenário, governador, que o senhor traz aqui, também na linha da crítica de que é imperdoável que a família Bolsonaro está fazendo sobre as tarifas, na sua opinião, qual que é a possibilidade desse retorno até que a gente está vendo nas pesquisas sobre o assunto se sustentar até 2026 e viabilizar algum campo fora da possibilidade de polarização, até como o senhor próprio em 2026? Olha, a minha mensagem, ela é justamente de que a gente tem que sair dessa polarização. Tem que entender qual é a dor que cada um dos eleitores, de um lado e de outro, está buscando endereçar e conversar com esses eleitores para encaminhar um caminho, né, uma solução para o país que atenda a essas necessidades, as demandas dos eleitores, sem cair na polarização. Quando eu falo sobre a despolarização e digo, né, se a polarização é contra o Brasil, eu sou contra a polarização que aí está. E quando a gente traz essa mensagem de buscar um caminho alternativo, imediatamente vem os ataques dos dois lados. Eu tenho sido muito atacado desde a semana passada, quando um vídeo que apresentei nas redes sociais fala justamente sobre a crise que esta polarização nos traz. Eu tenho sido atacado pelos dois lados, da direita e da esquerda, que não querem apenas atacar a mim para buscar me inviabilizar, querem impedir a mensagem da antipolarização, porque vivem da polarização. A polarização virou um fim em si mesmo. E o país ficou lá em segundo, terceiro, quinto plano para essas pessoas. Então, é muito difícil, eu sei, essa mensagem antipolarização, que busca entender as razões de um lado e de outro e atender um caminho para o país de conciliação, de bom senso, porque imediatamente passa a ser atacado pelos dois campos, que não querem ver alternativa. Eles querem simplesmente ser um ao outro a alternativa e eliminar qualquer outra possibilidade. Mas eu vou insistir. Podem eventualmente me atacar querendo me inviabilizar, mas eu vou sustentar a mensagem. Essa mensagem vai ser levada e muitas outras pessoas como eu acreditam nessa mensagem da antipolarização, porque nós precisamos fazer com que o país perceba o tanto que a gente está perdendo com essa polarização radicalizada que aí está. Governador, esse discurso antipolarização, ele já estava disponível em 2022, né? Mas os seus defensores não conseguiram mostrar a um pedaço majoritário do eleitorado qual é o caminho que conduz a essa terceira via, né? O que o leva a crer que agora isso acontecerá? Porque o senhor sabe que numa eleição o eleitor não escolhe à la carte, né? Ele escolhe de acordo com o buffet disponível na urna. E os partidos não se encaminham para essa alternativa que o senhor esboça, né? Estão aí já os partidos, majoritariamente, se organizando para patrocinar ou a candidatura do Lula ou uma candidatura que se identifique com o bolsonarismo, né? Como fazer o eleitor enxergar esse caminho que o senhor preconiza, que conduz a uma via alternativa? Josias, infelizmente, nesse caso, é a dor que ensina, né? E tem sido dolorido ao Brasil em muitas formas e muitas dimensões. Como eu disse, agora vai doer no bolso, mas já estava doendo de outras formas. Eu tenho certeza que todos que nos acompanham aqui ou têm na sua família ou conhecem alguém que brigou dentro de casa e que parou de se falar por causa de política, por conta de divergência de voto nas eleições. Isso não dá para admitir. Eu conheço muitos casos, e aliás, eu gosto de política, ensinado pelos meus pais,
com os bons debates políticos, na divergência. Eu me lembro de assistir meu pai e os colegas professores de Direito na Faculdade de Direito em Pelotas debatendo, divergindo, debatendo veementemente. Amigos debatendo política com divergências. E agora a política é uma coisa que tem que ser evitada porque amigos podem romper amizades. Um pai pode deixar de falar com um filho. Eu conheço vários casos de pessoas dentro da família que deixaram de se falar. Isso já tem sido muito dolorido para as pessoas. Bom, e eu acho que essa dor, ela traz algum ensinamento. A gente precisa superar isso. Esse quadro se agravou ao longo desses últimos anos, agora vai doer no bolso, né, por conta dessas tarifas que estão aí sendo impostas, por conta da política, e nós vamos para as eleições de 2026 com a possibilidade de tentar superar isso. Vamos lá. Não é sobre o bolsonarista ser atacado ou o petista ser atacado, é sobre entender o que esses eleitores procuram. E eles têm demandas legítimas. Que são, seja o combate à corrupção, seja as questões sociais que precisam ser endereçadas, seja a firmeza no combate à criminalidade de um lado, ou seja a superação, né, de mazelas que também levam à insegurança, seja a preservação das nossas instituições democráticas de um lado, ou de outro lado a necessidade de revisão também institucional, de fragilidades que eventualmente tenhamos na nossa organização político-institucional brasileira que merecem revisão com serenidade, dentro da Constituição, dentro de um bom debate político a ser conduzido por um governo. Essas coisas não são incompatíveis, né? Elas podem conviver. A firmeza no combate ao crime pode conviver com a sensibilidade social, e deve conviver, eu diria até, a necessidade de preservação das nossas instituições e da democracia pode conviver com um debate maduro de aperfeiçoamento e aprimoramento das nossas instituições democráticas, seja o STF, o Congresso, a estrutura nossa de governos que merece ser revisada e aprimorada constantemente. Essas coisas podem ser feitas com serenidade, com equilíbrio, né, com sensatez. Esse apelo ao bom senso, que é né, para convergirmos em torno de um projeto de país e pararmos de viver da polarização, que alimenta, né, e se retroalimenta por conta desses conflitos. Eu tenho sim a expectativa de que 2026 possa ser um momento de superação dessa polarização. Porque não é sobre debater o país que somos agora, o que fomos ali atrás, é sobre debatermos o país que queremos ser, né? É mais sobre falar de futuro. E os dois principais nomes que aí protagonizam esse debate, infelizmente, mais representam o passado. O atual presidente, o presidente Lula, tem a sua trajetória, divirjo das suas ideias, divirjo da forma como conduz a economia e, como já falei, sobre as posições que tem na política internacional, mas respeito a sua trajetória como homem público, né? Mas se ele for para uma reeleição, vai para a 7ª candidatura em 10 eleições. O país precisa construir alternativas, precisa construir novos caminhos, né? E seguramente o ex-presidente Bolsonaro, especialmente a partir de tudo que nós estamos observando do que impõe ao país de um sacrifício, também não é a solução para o futuro do Brasil. A gente vai ter que encontrar caminhos alternativos. E insisto, eu recebo ataques de vários lados, dos dois lados, né? Ousar ser ponderado, né? A ousadia da ponderação nos faz ser atacados pelos dois lados que radicalizam, mas eles podem até tentar e me inviabilizar, mas não vão matar a mensagem. Essa mensagem precisa continuar para o nosso país. Desculpa, eu tô Acho mudo. que a gente está com problema agora. A gente está chegando no final da nossa entrevista, mas eu queria que o senhor comentasse um tema que também pegou fogo nas últimas semanas, mas não tem a ver exatamente com a questão do tarifaço. Houve um debate, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e aprovada a reforma do licenciamento ambiental no Brasil, né? O senhor coordenou as políticas, né, no seu estado no momento em que ele sofreu provavelmente a pior tragédia dos últimos 100 anos, né? Então foi extremamente difícil, foi extremamente complicado. Acho que o senhor sabe muito bem qual que é o impacto, né, das mudanças climáticas, né, na economia e na vida das pessoas, né, por conta disso.
Como é que o senhor analisa essa dualidade? Você tem uma necessidade de atualizar o licenciamento ambiental, se atualizar e simplificar, mas ao mesmo tempo, né, há muita crítica por conta de cientistas, né, da própria ministra Marina Silva com relação às mudanças, né, que foram aprovadas, que na verdade colocariam o Brasil em rota de colisão com o próprio, com os próprios projetos de reduzir carbono na atmosfera, reduzir a emissão de carbono e com isso tentar fazer a nossa parte na redução das mudanças climáticas. Como é que o senhor que exatamente viveu esse impacto, mas ao mesmo tempo governa um estado em que o agronegócio é muito forte. Como é que o senhor vê essa dualidade? Bom, Leonardo, a gente vê uma pressão, sim, por atualização e modernização da legislação ambiental. A preocupação que nós temos é de que tudo isso se conduza naturalmente sem fragilizar. Eu mesmo aqui fizemos uma atualização muito forte da nossa legislação de licenciamentos ambientais e, naturalmente, dentro da polarização, da radicalização dos debates, imediatamente houve ataques como se isso significasse fragilizar a legislação. E eu asseguro, o que nós fizemos de atualização e modernização no Rio Grande do Sul não fragilizou a nossa legislação ambiental, não fragilizou o cuidado com o meio ambiente, buscou acelerar processos, compatibilizar normas que estavam incompatíveis entre as normas estaduais e nacionais e ter novas ferramentas de processos em licenciamento, como sim, uma que até busca ter respaldo nessa atualização federal. Eu não tenho domínio de toda ela, né? As minhas atribuições aqui não me permitiram me apropriar de tudo aquilo que está nessa reforma nacional. Eu vejo que há algumas preocupações, mas não consegui detectar exatamente aonde que elas estão em nível de fragilização da legislação. Não ficou claro para mim até onde que ela pudesse estar fragilizando o cuidado com o meio ambiente. Porque se você busca ter processos mais céleres, por exemplo, admitindo inclusive o licenciamento que a gente chama por adesão e compromisso, em que empreendedores assumem a responsabilidade de cuidar para o respeito à legislação e ser dispensado, de outro lado, de esperar uma licença, é mais ou menos dizer o seguinte: olha, você tem que respeitar a legislação. Você não vai precisar ficar esperando que o Estado lhe dê uma licença. Mas se você for fiscalizado e não estiver cumprindo as normas, você vai ser punido. Parece razoável para empreendimentos de menor impacto ambiental. Por quê? Porque 90% das pessoas fazem a coisa certa e elas estarão cientes de que tem que cumprir a normativa. O Estado fiscaliza, né, e presumindo a boa-fé, ele autoriza e, se fiscalizar não estiver cumprindo, pune quem faz errado. Mas fazer esperar todo mundo a licença gera atrasos muito grandes em processo de licenciamento que acabam gerando problemas econômicos, sociais e até ambientais, na medida em que uma grande inimiga do meio ambiente é também a pobreza. Não é à toa que a gente vê em comunidades mais vulneráveis, né, empurrar-se as pessoas para viver em condições precárias, geralmente em áreas de risco ambiental, né, em áreas que acabam sendo aquelas que acessam essas pessoas e gerando impactos ambientais também. Então a gente precisa conciliar a atividade econômica com o cuidado ambiental. Não é uma tarefa fácil, mas tem que ser debatido. Então, eu insisto, ninguém quer crescer à custa da degradação ambiental. Nós não podemos querer crescer às custas da degradação ambiental. O Rio Grande do Sul sofre hoje as consequências de mudanças climáticas, não apenas com enchentes, mas com estiagens severas que afetam a nossa capacidade de produzir. E nós temos muitos programas aqui, como agricultura de baixo carbono, como hidrogênio verde, um programa de transição justa para as comunidades que vivem da economia carbonífera aqui, que a gente quer também eliminar, né, essa exploração do carvão e trabalhar com uma transição em que aquelas comunidades que viveram há décadas sobre isso possam viver de outros caminhos sustentáveis. Tudo isso nós temos políticas para aqui o Rio Grande do Sul. Mas é uma pauta muito Mas importante para a gente analisar, muito governador. importante ser trabalhado esse tema, sem dúvida. Desculpa, Com estou meio certeza não, estendendo peço aqui um até pouco na perdão por resposta. interromper o senhor. A gente precisa só ir para um rápido intervalo para quem está assistindo a gente na TV, mas a gente encerra a entrevista com o governador aqui no YouTube em mais 3 minutinhos.
Governador, muito importante a gente falar dessa pauta ambiental, mas voltando só muito rapidamente para a gente encerrar aqui também na questão das tarifas, o senhor mencionou a área de armas também no Rio Grande do Sul. Me surpreende um pouco ver que 90% da produção de armas do Rio Grande do Sul vai para os Estados Unidos. Existe alguma conversa específica com esse setor por aí? O que eles falam? Acho que despertou a curiosidade aqui um pouco do pessoal também. Sim, porque nós temos uma empresa fabricante de armas muito forte aqui no estado, que é gaúcha, tem atuação nacional hoje e internacional, inclusive, porque adquiriu plantas nos Estados Unidos, inclusive produzia na Flórida também, migrou para o estado da Geórgia, com um investimento robusto recente nos últimos anos lá nos Estados Unidos. Por conta de incentivos dados lá pelo governo da Geórgia, que levou essa planta para lá. E o que acaba acontecendo? O que nós estamos buscando mostrar para os Estados Unidos através do consulado e da embaixada? Muitas partes e componentes que são fabricados aqui vão para lá para serem finalizados nos Estados Unidos. Se essa tarifa se impõe, essas partes e componentes não vão conseguir chegar lá com o preço adequado, vai impedir a operação da empresa lá também na Geórgia e vai gerar impactos também para os americanos. E eles terão dificuldade, eles não conseguem transferir essa produção para lá, para os Estados Unidos, e nem imediatamente, nem num médio prazo, e também não conseguem se deslocar para outro lugar ou para outro país no curtíssimo prazo que não tivesse essas tarifas. Então, vai punir os Estados Unidos também, e são milhares de empregos aqui nessa indústria que nós temos no Rio Grande do Sul, são cerca de 3.000 empregos, pelo menos, empregos de alto nível de qualificação. O impacto é muito severo aqui, mas é também um impacto severo para a localidade onde está instalada no estado da Geórgia. É isso que nós estamos tentando mostrar. Embora, se você for pegar por percentual econômico e número de empregos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quando você coloca na dimensão dos nossos países seja pequeno, para comunidades específicas, vai se impor um sofrimento muito grande. E isso tem que ser considerado por todos nós, governantes, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, naturalmente.